Olá, gente, tudo bem? Sou Alexandre, sou professor de Sociologia. A gente está trabalhando agora no PET 6, um dos clássicos da Sociologia, Max Weber, né? Bom, todo esse PET, né, você está vendo que a gente está trazendo conceitos, a gente está trazendo autores, trazendo os clássicos. E o Max Weber, com certeza, é um deles, né? Ele nasceu lá em 1864, viveu até 1920, nasceu lá na Alemanha, e ele influenciou campos como a história, a economia, a filosofia e a sociologia. Se você for pesquisar assim, quais são os livros, né, não ficção mais famosos que a gente tem aí, ou mais importantes que a gente tem, com certeza ou você vai encontrar a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e também, muito provavelmente, você vai encontrar Economia e Sociedade. Então, Max Weber é muito bacana, ele tem uma importância muito grande nas mais diversas áreas. Vamos entender um pouquinho qual que é a importância dele. Bom, como um clássico da sociologia, então ele vai fazer uma definição, né, da ciência social. Então ele vai dizer o seguinte, olha, a ciência social, a gente precisa separar o que são os valores pessoais do que é o saber científico. Os valores pessoais incluem aí as nossas vontades, né, os nossos desejos, a política, a vontade de ação, de pertencimento. E os saberes científicos incluem única e exclusivamente a reflexão do cientista. Mas você pode dizer, mas espera aí, mas quando um cientista social escolhe alguma coisa para estudar, não tem aí os valores pessoais envolvidos no meio, a ação, a vontade de estudar aquilo? Ele vai dizer que sim, a escolha também vem dessa vontade, desses valores pessoais para estudar a sociedade, mas é controlada por procedimentos rigorosos de análise. É aquela contribuição que o Émile Durkheim vai fazer. Existe um método científico dentro da sociologia. Por mais que você escolha, por vontade pessoal, estudar determinado campo da sociedade, isso daí ele é neutralizado pelos procedimentos rigorosos de análise científica. Okay? Bom, ele vai dizer o seguinte, a gente não consegue estudar a sociedade como um todo. O que a gente vai conseguir olhar é somente uma pequena parte daquilo que a gente consegue enxergar. A gente vai sempre encontrar uma pequena parte e uma parte situada no momento histórico. Então ele vai dizer o seguinte, toda vez que a gente for fazer uma análise científica, a gente vai sempre olhar um pequeno feixe do mundo em que a gente está inserido. E a gente vai olhar esse pequeno feixe através de um ponto situado na história. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que eu vou estudar algum evento, algum fenômeno, alguma sociedade, algum grupo social, eu sempre tenho que trazer uma explicação histórica. É por isso que grupos diferentes, né, numa mesma época, também têm explicações diferentes para os eventos que acontecem naquela sociedade. Porque os contextos históricos também foram diferentes. Então, o que o Weber vai dizer? Que não existe leis dentro das ciências sociais. Porque como a história é muito diferente entre cada agrupamento social, é impossível você delimitar leis. Porque você sempre tem que trazer o quê? A ideia de que aquilo é um pequeno ponto no espaço e no tempo. E que a gente tem que considerar o imponderável do humano. Não existem leis nas ciências sociais. Bom, então se não existem leis, então qual que é o papel da ciência social? Ele vai dizer o seguinte, o papel da ciência social é estudar, analisar, produzir conhecimentos, procurar respostas para que a gente possa encontrar caminhos que visam responder, né, dar determinadas soluções para determinados problemas, dizer o que pode ser feito sob determinadas circunstâncias. E o fundamento da sociologia, da ciência social para Weber é a ação social. Então, antes vamos entender o que é ação. Weber vai definir a ação como toda a conduta humana dotada de significado por quem executa uma ação. Então, quando eu tomo uma ação, aquilo tem um significado para mim. Existe um motivo para aquilo. A ação social é quando a minha ação afeta indiretamente ou diretamente outras pessoas. Isso é a ação social. E é justamente nessa relação entre as pessoas, mediadas por essas ações, que a sociologia vai procurar entender qual é o sentido dessas ações, qual é o desenvolvimento, o desenrolar dessas ações,
quais são os efeitos que essas ações causam, sempre sem julgamento. Bom, e aí, na ação social, ele vai tentar montar uma ideia que ele vai chamar de tipos ideais. Como é que nós tomamos determinadas ações? Sabe quando a gente está estudando em física, por exemplo, a temperatura dos corpos? Normalmente o professor utiliza um exemplo de uma garrafa térmica como uma garrafa térmica ideal, que ela não perde temperatura. A gente sabe que toda garrafa térmica perde temperatura, mas existe um tipo ideal ali para servir como exemplo. É o que ele vai fazer com relação às nossas ações. Ele vai dizer o seguinte, que nós temos tipos ideais de ações. Ações que sejam orientadas para determinados fins, determinados valores, ação tradicional ou ação afetiva. E essas ações, elas são mais ou menos racionais a depender da submissão aos costumes e regras. Quanto mais fortes são os costumes, quanto mais fortes são as regras, menos racionais a maneira que eu agir. Quanto menor a força dos costumes e as forças das regras, mais racionalmente eu vou agir. Vamos entender isso daqui, olha. O que é uma ação racional em relação a fins? É quando eu tenho um objetivo. Então, quando eu tenho um objetivo, eu vou analisar, avaliar conforme o meu ponto de vista. Porque o meu ponto de vista pode ser diferente do seu. A gente quer chegar no mesmo fim, mas o jeito que eu olho, o jeito que eu analiso é diferente do seu. Então, a gente pode tomar ações diferentes sempre buscando o mesmo fim. Ou seja, eu vou agir, você vai agir procurando um objetivo específico. É o final que você está olhando. Mas tem também a ação racional em relação a valores. Aí o final não importa. O que vai importar para reger as suas ações? Os seus valores, os seus princípios. É naquilo que você acredita. Eu vou agir dessa forma porque é dessa forma que eu acredito que eu devo agir. Eu não quero saber se no final pode ser que o resultado não seja bom para mim, mas eu acho que é assim que eu tenho que agir. Essa é a ação racional em relação a valores. Mas também tem um outro tipo de ação, que é a ação de tipo afetiva. Ela não é racional, ela é orientada por sentimento. É quando eu ajo a partir de emoções muito simples, como vingança, desespero, medo, desejo. E o que o Weber vai dizer isso? Que eu não estou, quando eu tenho esse tipo de ação, eu não estou nem preocupado nem com o fim, com um determinado objetivo, e eu também não estou nem preocupado com o meio que eu estou fazendo, ok? Eu estou simplesmente agindo. E ele vai dizer que quem toma esse tipo de ação, quando a gente toma esse tipo de ação, os resultados podem ser geralmente catastróficos ou pode ser muito bons. Por exemplo, a gente encontra esse tipo de ação na arte, né? Que aí a gente tem um resultado muito além do esperado. E tem a ação de tipo tradicional, aquela ação que você faz, que ela é orientada por hábito, por costume. Você faz sem saber muito bem por que você faz. Você cumprimenta de determinada maneira as pessoas, sem saber exatamente por que você está cumprimentando aquelas pessoas daquela maneira. Então você não pensa sobre aquilo, você não tem consciência da motivação de que leva você a agir dessa determinada forma. Então, ele vai definir relação social justamente quando o encontro entre duas ou mais pessoas, cercado de ações que possuem significado. Isso é extremamente importante para Weber. Quando a gente age achando que tem um significado ali para nós e para os outros que estão vendo. Ou seja, a gente age segundo determinadas probabilidades e expectativas das outras pessoas em volta da gente entender da mesma forma. E aí ele vai fazer uma grande diferença com relação a Marx, que é outro clássico que a gente está estudando, desse PET 6. O que o Weber vai dizer? Contrariamente a Marx, que Marx vai dizer que as classes têm a ver com a estratificação, a divisão econômica, a divisão através dos meios de trabalho, ele vai dizer que não. A gente tem a noção de classe a partir de significados. Olha lá, quanto mais significado percebido em determinado grupo, maior o sentimento de classe. Isso quer dizer o quê? Quando os estudantes
eles conseguem perceber mais significado nas ações de outros estudantes. Trabalhadores conseguem perceber mais significado nas ações de outros trabalhadores. Empresários, a mesma coisa. Então, quando eu percebo que existe um significado muito forte naquelas ações, eu tenho um sentimento de grupo, eu tenho um sentimento de classe, um sentimento de pertencimento. E aí, então, é que ele vai trabalhar a noção de ação societária. Quanto maior a sensação de pertencimento a um determinado grupo, mais fácil agir sobre determinados interesses, qualquer que sejam esses interesses econômicos, tradicionais, de interesses relacionados a valores, interesses religiosos. Então, a questão está o quanto que eu entendo de significado na ação dos outros. Que é aí que eu vou ter a noção de pertencimento. E a partir do momento que eu pertenço, eu consigo agir de uma maneira societária, em grupo, pelos mesmos objetivos. Bom, e a questão da dominação é extremamente importante para Weber. Ele vai dizer que existem basicamente dois tipos de dominação. A dominação pela burocracia, que tem a ver, né, com as normas instituídas, a ideia de que esse poder é dessa autoridade, eu acredito nessas normas. E a dominação carismática, que está baseada no quê? Na ideia de uma pessoa com que traz um conceito inerente a essa pessoa de santidade, de heroísmo, de uma pessoa muito exemplar, a crença que as regras dessa pessoa é que são importantes. É dessa maneira, então, que a gente tem essas duas formas de dominação na sociedade, a burocrática e a carismática. E aí ele vai dizer o seguinte: ele traz um conceito que chama desencantamento do mundo. O que é isso? Que o mundo, a partir do momento que ele foi se transformando cada vez mais racional, a ideia da mágica como dominação deixou de ser importante. Olha, eu não preciso mais dominar vocês ou determinado povo através da ideia da mágica, do medo, do desconhecido. Eu consigo agora dominar a população através da razão. A mágica, a religiosidade, as fantasias, as filosofias não são mais tão importantes no mundo extremamente racional. Ela perde importância para dominar. Mas aí ele vai dizer o seguinte: é justamente a partir desse desencanto de mundo que a gente vai ver o surgimento dos líderes carismáticos. O que vem a ser isso? O líder carismático, ele traz aquela ideia de que ele tem uma força sobre-humana. Ele é melhor que os outros, ele é mais poderoso que os outros. Para fazer o quê? Para romper com a burocracia, com o tecnicismo. Ele é tão forte que ele vai acabar com as estruturas dessa sociedade que eu não estou gostando, que ela precisa ser transformada. E esse rompimento com o tecnicismo, essa força sobre-humana, ela é muito mais fácil de se chegar às pessoas que têm menos acesso ao conhecimento, menos estudo. Quanto menos acesso ao conhecimento, quanto menos acesso à ideia de razão, mais fácil é essa ideia de líderes carismáticos com forças sobre-humanas que é capaz de romper toda uma estrutura social já montada. Eles aceitam mais facilmente essa ideia de mágica e aí que a gente vai ver o quê? O surgimento de lideranças políticas e de lideranças religiosas. Esse desencantamento do mundo aí, então ele é quebrado, a ideia de que a mágica não rege mais o mundo, ele é quebrado por esses líderes carismáticos. Essa ideia aqui é muito atual para entender o mundo de hoje ainda, gente. E aí então ele vai entrar numa seara, que é qual? A sociologia da religião, que é muito importante também na área de Weber. Ele vai dizer o seguinte: olha só a definição de igreja. Ele está falando de igreja de maneira geral, ok? Como instituição. Igreja é uma associação de dominação que se utiliza de bens de salvação por meio da coação hierocrática exercida através de um quadro administrativo que pretende ter o monopólio legítimo dessa coação. Então a igreja é uma instituição burocrática que se organiza de uma determinada forma, que ela detém o poder da dominação sobre os outros. Mesmo trabalhando com relação à crença, as igrejas, de maneira geral, possuem uma certa racionalidade prática, metódica, que indica para as pessoas um jeito de levar a vida. Então, como explicar dentro das religiões ocidentais? Isso é importante, tá, gente? O Weber se debruça sobre as religiões ocidentais, tá?
como se explica dentro das religiões ocidentais um mundo cheio de infortúnio e injustiças? Bom, ele vai dizer o seguinte, olha, existe uma diferença entre o catolicismo e o protestantismo, por mais que a raiz seja exatamente a mesma. O catolicismo é muito comum a gente ver a privação como um valor positivo. O fato, por exemplo, de você não ter as coisas e você ser pobre não é necessariamente ruim, porque isso pode ser considerado como uma predestinação, ou seja, essas privações que você está passando, você vai ser futuramente recompensado, a sua salvação vai ser pela fé. Diferentemente, o protestantismo tem uma noção diferente da realidade, do comportamento humano na Terra, que as pessoas devem se adaptar ao mundo sob as regras de Deus. Ou seja, o trabalho passa a ser o quê? De Deus. Ou seja, se você obtém sucesso, você está sendo o quê? Tendo uma aprovação divina. Essa diferença é extremamente importante porque é aí que ele vai lançar o livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Que ele vai dizer exatamente isso. Que a ideia, a filosofia protestante, quando a gente está falando de Weber nesse livro, ele está falando de quem? Ele está falando do calvinismo, ele está falando do puritanismo, ok? Que o protestantismo fortaleceu uma ética não contrária ao capitalismo. Lembra que o catolicismo tem aquele lance da privação, da pobreza, que isso é visto até de uma maneira boa, no protestantismo, não mais. Então, o protestantismo, para Weber, foi importante no início do capitalismo, para fundamentar, para abrir caminho para o capitalismo se estabelecer, mas que hoje não é mais tão importante. O capitalismo já tem outras formas de se estabelecer, de permanecer, de dominar as pessoas, que não precisam mais dessa ética protestante. Então, toda vez que a gente vai ouvir alguém falando sobre Weber, a gente vai sempre ouvir muito falar sobre a questão burocrática. E aqui eu queria parar um pouquinho para tentar explicar isso daí. Porque a gente falou bastante do líder carismático, mas ele vai dizer que a burocracia é o modo mais eficaz de exercer dominação, a dominação dos outros. É o modo mais eficaz de exercer o domínio sobre os outros. E ele vai dizer que isso é algo que está praticamente inerente, né? Está sempre com a gente nas nossas relações. Sempre a gente tenta, de uma forma ou de outra, seguir para um caminho burocrático. É quando você junta os seus amigos, sei lá, para fazer um grupo sobre filmes. Um cineclube. Começa com um grupo de amigos, daqui a pouco ele ganha o nome como um cineclube, daqui a pouco ele tem um presidente, daqui a pouco ele tem normas, daqui a pouco ele tem regras, daqui a pouco ele tem eleição, daqui a pouco, sabe? Sempre a gente tende a um movimento burocrático, porque normalmente a burocracia que é o jeito mais eficaz de controlar as coisas. O problema, então, não está na burocracia, e sim o problema está no excesso de burocracia. Como exemplo de burocracia, a gente pode falar da administração pública, né, do jeito que o Estado se organiza. Os negócios privados, eles são burocráticos também, existe uma estrutura burocrática. Os clubes, os partidos, a polícia, até a máfia trabalha sobre essa perspectiva de burocracia. Então, o líder carismático vem justamente surgir nesse momento ali, do desencantamento com essa burocracia que existe na administração pública. E com uma força sobre-humana, tentar modificar, mudar essas estruturas que são muito fortes. Por isso que Weber é sempre muito bacana a gente ler ainda hoje, procurar entender